Muito boa noite, cá estamos para o especial entrevista, numa edição especial, exatamente, reitero, por ser sábado, habitualmente à quinta-feira emitimos este programa de entrevista, mas cá estamos neste sábado para mais uma conversa que pretendemos que seja agradável e também interessante para você que nos acompanha diariamente aqui na Rede Girassol. Estamos a emitir também nos 102.7 Girassol FM, bem como no nosso canal de YouTube TV Girassol Online e na TV nos canais 7 da ZAP, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. O meu convidado de hoje nasceu em Luanda em 1962. É mesmo aqui também em Luanda onde realizou o seu percurso académico, desde o ensino primário até a licenciatura em Engenharia de Petróleo e Minas, isto pela Faculdade de Engenharia da Universidade Agostinho Neto. Cresceu no bairro Rangel, no seio de uma família numerosa, marcada por uma educação rígida e disciplinada. Essa vivência incutiu-lhe o valor do trabalho e da responsabilidade, mas também o desejo de independência que o levou a sair de casa aos 18 anos. Deu os primeiros passos no setor petrolífero em 1980, onde começou a sua carreira profissional, fruto de uma candidatura espontânea, ingressou na Sonangol EP, dando início a uma longa trajetória no setor petrolífero. Trabalhou posteriormente na Texaco, onde exerceu funções como operador de produção na plataforma Essungo, uma das experiências mais marcantes da sua carreira. Quem o conhece estará, por esta altura, com certeza de quem falamos. Quem não conhece vai conhecê-lo agora. Estamos a falar de Pedro Godinho, é engenheiro de Petróleos e Minas, é empresário e é também o presidente da AmCham, a Câmara de Comércio Angola, Estados Unidos da América. Engenheiro Pedro Godinho, boa noite, bem-vindo ao especial entrevista aqui na Rede Girassol. Boa noite, Alberto Capitão, e boa noite aos nossos telespectadores da Rede Girassol. Muito bem, senhor engenheiro, exatamente começamos pela experiência que carrega no setor petrolífero. Queremos perceber, primeiramente, qual é a visão que tem hoje deste setor dos petróleos, recursos minerais ou do óleo em gás, se preferir este termo mais técnico. Sim, é exatamente um setor ultra apaixonante e torna-se extremamente apaixonante porque utiliza as tecnologias mais sofisticadas que se possa fazer sentir para além da indústria espacial. O setor petrolífero é o setor que, de facto, exige da ciência e das matemáticas toda a capacidade máxima. Porque quando fala em apaixonante, quer falar de desafiante também? É isso? Exatamente, porque se não vejamos, estamos até a produzir petróleo no mar. O mar é um corpo muito extenso e como é que vamos saber como é que que acaba se cobrindo maioritariamente o globo terrestre, e é impressionante pensar e ver como é que debaixo daquela água os homens acabam tomando uma decisão de se deslocarem na latitude ou longitude X ou Y porque acreditam que tem petróleo. Portanto, com a imensidão que o mar apresenta, quando as pessoas vão à procura do petróleo ou dos hidrocarbonetos, acabam naturalmente fazendo recursos às tecnologias de ponta e altamente sofisticadas. Portanto, por aí começamos o quê? Agora, no caso particular, é tão somente a nossa galinha de ovos de ouro. Angola, a qualquer momento, se o preço do petróleo baixar e o preço e o nível de produção, que neste momento também está a acontecer, está a baixar. Portanto, se tiver diante de uma situação, o que vai acontecer é que passaremos a ter imensas dificuldades, para não dizer mesmo que vai ser um problema dramático. Então, o que é com isso dizer? Estamos a falar na importância desse commodity. Portanto, fazer parte deste mundo também nos leva a estar sempre associado aos milhões e bilhões de dólares, porque é uma indústria de capital intensivo
e que requer exatamente muita disciplina e muita organização. Por tudo isso, por todo esse somatório de fatores e variáveis, torna um setor extremamente atraente. E como é que aos 18 anos decidiu apresentar esta candidatura para ingressar nos quadros da Sonangol? Eu lhe pergunto isso para perceber se foi uma decisão própria ou se no seio em que se encontrava encontrou inspiração, permita-me que esta repetição, para tomar esta decisão. Eu, ao longo da vida, fui sempre uma pessoa muito atenta em relação às oportunidades que ela nos pode proporcionar. Eu estava a fazer o curso de construção civil no Macarenco, estudava também com o filho do engenheiro José Sonnenberg, e que na altura era o diretor de estudos e projetos da Sonangol. Portanto, falei com ele na necessidade de associar a teoria à prática, porque na altura nós éramos doutrinados com base na filosofia definidas por Carlos Marx e Lenin, porque a opção era socialista. Portanto, uma das recomendações na formação da jovem geração era associar sempre os conhecimentos teóricos à prática. Então foi aí que eu disse, estamos a fazer o curso, o nosso objetivo é fazer engenharia civil e estamos naturalmente a absorver muitos conhecimentos teóricos, seria bom se pudéssemos associar à prática. E então falei com ele para garantir uma audiência com o pai, que era o Sr. José Sonnenberg. E assim fez. De facto, mas isso na perspectiva de só associar esta teoria à prática enquanto estagiário, ou já pensava em se transformar num quadro da empresa como tal? Não, o objetivo era mesmo associar uma teoria à prática, porque queria absorver conhecimento. Sabe que o desenvolvimento e o sucesso de qualquer pessoa passa exatamente pelo aporte de conhecimentos que ela leva. Uhum. E então vi nisso uma grande oportunidade. De tal forma que também o engenheiro Zé Sonnenberg ficou muito impressionado e atropelou as normas protocolares, inseriu-me exatamente no departamento de estudo e projetos. A Sonangol levou quase 7 meses para poder oficializar a minha oficializar a minha, não é candidatura, oficializar exatamente a minha inclusão, a minha inclusão na empresa e naturalmente sempre que estivesse trabalhava um período e estudava outro período e devido à minha entrega, devido à nossa entrega, acabei exatamente granjeando de muita simpatia por parte das pessoas, de tal forma que quando estavam à procura, um ano depois, quando se estava à procura de quadros angolanos para poderem fazer parte de um grupo que deveria ser formado pela Texaco. A Texaco é uma multinacional americana que na altura estava a operar o Bloco 2. Uma das condições que a Sonangol impôs foi que, dentro de um determinado período de tempo, os quadros americanos fossem substituídos por angolanos, por quadros nacionais. Isto é em 1980? 1980, sim, senhora. 5 anos depois da independência. Uhum. E então uma das exigências foi essa. E a Texaco foi para o mercado angolano. Naquela altura tinham começado a regressar ou a chegar no país alguns cidadãos provenientes da República do Zaire, na altura do Zaire, ou a República Democrática do Congo. Havia um êxodo grande, porque a maior parte dos quadros angolanos que tinham algumas valências e competências começaram a abandonar o país. O êxodo foi permanente desde 1975 até aquela altura. E então a Texaco acabou dizendo que não conseguia encontrar ninguém. No mercado angolano não conseguia encontrar nenhum angolano com competências bastante para atender às exigências da Sonangol. Pois, então foi aí que
A Sonangol lança o concurso público. 90% dos que apresentaram, 85% eram exatamente aqueles concidadãos angolanos provenientes do Congo, eram, na altura chamávamos retornados, zairenses retornados, e dos poucos angolanos que que tinham vivido em Angola, dos poucos angolanos foram testados e não conseguiram ter resultados, garantir a vaga. terem os resultados nos psicotécnicos que eram exigidos. Então, a Sonangol, a necessidade era de 30 candidatos, a Sonangol só consegue 27. Então foi... Quer dizer, que não é assim tão só, não é? Yeah. De 30 para 27, 27, só faltavam 3. Sim, depois 27, mas eles queriam mostrar a Taxá que tinha vindo com os argumentos de não terem sido capazes de encontrar um único angolano no mercado, quadro nacional, então... E já fazia parte destes 27? Não fazia parte, porque eu estava nos estudos e projetos. Okay. Então, a partir daí, eles disseram, não temos outro recurso, vamos buscar o Pedro Godinho. E mais 2 colegas meus que estavam lá, e fomos submetidos aos testes, passamos, então Sonangol acabou completando os 30 elementos que precisava, e então aí mudei da construção para então estar diretamente ligado à área de produção. Mas isso foi depois de uma formação. E aconteceu também uma coisa na altura. Tinham-se criado as condições para irmos para os Estados Unidos, sermos formados nos Estados Unidos, porque a empresa era americana. E nessa altura, na época da Guerra Fria, os Estados Unidos apoiavam a FNLA, foi um movimento que todos nós conhecemos de libertação, que era apoiado pelos americanos. Também apoiavam a UNITA através da África do Sul. Então, tudo isso tornou-se... Complicou o processo? Sim, complicou, porque na altura, para qualquer quadro angolano que quisesse sair do país, tinha que ter, número 1, a licença militar que permitisse sair, que o autorizasse a sair do país, e se fosse a informação, tinha que ter o parecer do partido. Estamos a falar de tempo de partido único, não é? E o partido único diz que a pior coisa que pode acontecer com os nossos jovens é nós mandamos para os Estados Unidos, porque serão alienados e quando se voltarem, serão alienados para não voltar. E se voltar, voltam como quadros da CIA. Não é? E como é que foi no CIA. seu caso, Pedro Godinho, conseguiu esta formação, não foi? E lhe pergunto também se era na altura membro do partido do governo, no caso do MPLA. Não era. Nós éramos obrigados a afiliar-nos a JMPLA, mas não era assim muito. E não era afiliado ainda? Não cheguei a afiliar. Eu comecei exatamente, larguei em 1977, depois do 27 de maio, quando apercebi-me Ou seja, era afiliado, mas depois do episódio de 27 de maio deixou a filiação partidária? Sim, eu fui militante do MPLA na altura, na JMPLA, desde 75, não é? Mas depois do 27 de maio preferi pôr a carreira política de lado e dedicarmos investir no aspecto académico e empresarial. E como é que foi? Encontrar uma solução. Não vão para os Estados Unidos, mas os professores vêm para aqui. Ok. E então tivemos a formação durante 3 anos e depois também com componentes práticas, e fomos enviados também para a Nigéria para podermos ter exatamente ganhar as experiências que eram requeridas para poder trabalhar nesta plataforma, uma plataforma nova que a Taxá tinha construído, e daí comecei a minha carreira. Depois, 3 meses depois, fui nomeado como team leader e depois adjunto supervisor de produção. Depois quiseram mandar-me para os Estados Unidos, porque ali o sistema já estava um bocadinho mais aliviado, para depois... Isso já em que ano? Isso é em
Em 85, 86. E na altura o regime de trabalho era 14 dias no mar, 7 dias em terra. E então eu disse, olha, papá, eu gostaria de terminar, fazer a minha formação em engenharia, portanto, fazendo essa formação não me haveria de permitir fazer nesse regime 14/7. E eu pedi para ser transferido para Luanda, mas eles rejeitaram, disseram que a única condição era continuar na plataforma, porque já tinham dado a conhecer a Sonangol, que dentro de algum tempo teríamos, pela primeira vez, a Texaco apresentaria um supervisor de produção a nível angolano, né? E estavam a contar comigo, e quando eu digo que queria sair, quer dizer, estava a contrariar o projeto da instituição. Exatamente, da empresa. E foi aí que eu tive que pôr a minha carta de demissão e saí. Mas depois, acabei ingressando na universidade. Quando estive já no quinto ano, num evento em que estava o diretor da Texaco, me encontrei, perguntou, trocamos algumas palavras e eu disse, estava a informar que eu tinha a pretensão de ir para uma empresa concorrente, a Cabina Gulf Oil Company, a Chevron. Ele disse, Pedro Godinho, como é que tu vais para a concorrência, sendo tu filho de casa? Então foi aí que ele regressou a casa. Regressei a casa. Pedro Godinho, nós já vamos falar muito mais desta história, porque é exatamente, penso ser, parte da história que traz nesta obra. Desistir não é opção, certo? Exato. Já vamos falar mais desta obra, mas no princípio da sua abordagem falou daquilo que é o setor desafiante que é este dos petróleos e disse que, e porque não é novidade para ninguém, que continua a ser a principal base da economia angolana, o setor petrolífero. Como é que, enquanto profissional desta área e também empresário deste setor, olha para aquilo que são os desafios de Angola no domínio dos petróleos, se fazermos aqui história, olhar para aquilo que é o tempo de produção que temos no país e hoje continuamos a ter esta petrodependência? Bem, a petrodependência deve-se exatamente ao facto de não haver a diversificação do país, porque Angola tem tudo para ser uma potência, não só na região, no continente, mas no mundo. Porque felizmente fomos bafejados com todos os recursos naturais possíveis e imaginários, que me leva sempre a dizer, eu nunca tenho a preocupação de descrever o que é que Angola tem. Eu faço a pergunta ao contrário. O que é que falta? O que é que falta? O que é que Angola não tem? E acrescentaria, de quem é a culpa? Foram as estratégias assumidas que tornaram-se danosas aos interesses do país. Quando me fazem uma pergunta ligada ao setor, eu fico extremamente triste, desiludido e, de certa forma, frustrado. Tudo isso porque, olha, Angola tem mais de uma dezena de bacias sedimentares. As bacias sedimentares são os pontos de concentração do petróleo. Pois bem, até hoje só estamos a produzir numa única bacia. Por quê? Porque não foi investido na atividade de pesquisa, não foi aplicado um projeto sustentável a nível de pesquisa, a nível de exploração. Porque o petróleo está lá, como dizia inicialmente, está debaixo exatamente daquela lâmina d'água que representa o mar, os oceanos. Naturalmente que ele não está presente em toda a extensão do oceano. Então, quer dizer, muitas das vezes ir procurar petróleo é como ir procurar uma agulha no palheiro. Está a dizer que o pecado de Angola neste domínio é a questão da pesquisa? Não, foram decisões danosas os interesses do país. Deixou-se de investir na exploração e se deixas de investir na exploração, o que é que acontece? A produção declina. Porque o que é um reservatório de petróleo? É a concentração de petróleo a uma determinada temperatura e pressão.
quando perfuramos, a pressão está no seu ponto máximo. Mas à medida que vamos retirando o petróleo, vamos extraindo o petróleo, a pressão vai diminuindo. E com a redução da pressão também, os níveis de produção deste reservatório vai baixar. É como a vida humana, como a vida de um ser animal. Jovem, cheio de pujança, mas à medida que o tempo passa, vai É o ciclo normal, não é? Exatamente. Vai declinando fisicamente, mentalmente, até que chega uma altura de dependência, né? E terminamos morrendo, não é? E é o que aconteceu. Estamos em tempo de inverter estes quadros? Estamos sempre, se houver vontade, mas não sei se ainda chegaremos a tempo de permitir que este país beneficie do seu potencial, do potencial em termos de petróleo no seu máximo, porque com as campanhas que se vai fazendo contra os combustíveis fósseis, não sei mais quanto tempo Angola terá para poder continuar a beneficiar e... Não é uma visão pessimista enquanto empresário destes setores? Não é, porque vou dizer que agora o petróleo só conseguiu ganhar fôlego e vida por causa da administração Trump. Porque na administração Biden foi reduzir o máximo a produção de hidrocarbonetos, sobretudo petróleo. O gás era mais favorável porque é menos poluente. Mas a estratégia era essa, portanto, é que começamos a ouvir falar em renováveis, falar em energia verde, hidrogênio e tudo isso, como alternativas ao petróleo. E mesmo Angola, já se falava aqui nessa possibilidade, foi uma altura que eu estava cético, porque se nem mesmo o petróleo conseguimos produzir, porque nós, em termos de empresas angolanas, só conseguimos produzir até agora, nesses 50 anos de independência, 2% daquilo que Angola produz. Tudo o resto é produzido por multinacionais. Se houver um boicote por parte dessas multinacionais, vamos para debaixo da ponte. Entramos em desgraça. A nossa soberania vai. E então é isso que me entristece. Temos recursos, mas não temos capacidade de desenvolver. E qual tem sido o contributo de Pedro Godinho neste domínio, a olhar para aquilo que é a sua experiência, a falar de mais de 40 anos de experiência no setor petrolífero, qual tem sido o seu contributo para alterar este quadro que temos? Vamos dando as nossas opiniões, vamos escrevendo, mas infelizmente se não somos ouvidos, o que é que podemos fazer? Nós não temos nenhuma posição de decisão, então conformamos-nos, com tristeza conformamos, e à medida que o tempo vai passando, mesmo frustrado, desiludido, o que vamos fazer é dar formação à nova geração, porque por essa razão é que nós criamos uma associação denominada PDPT, Promoção, Desenvolvimento, Prosperidade e Tecnologia. Para quê? E o que é que fizemos até hoje? Lançamos um concurso a nível nacional à busca de talentos e temos muitos bons talentos nesse país. Para mim foi uma surpresa. Pegar nesses talentos, mandá-los para as melhores universidades do mundo. Esbarramos também com outro problema. Criamos todas as condições para mandá-los para os Estados Unidos. Quando fizeram exatamente os exames da proficiência a nível do inglês. Aí é um outro problema. Coitados dos nossos jovens, não puderam seguir para os Estados Unidos. Só foram aprovados 2. Um está lá, nos Estados Unidos, e o outro teve muitos obstáculos em obter o visto de acesso aos Estados Unidos. De tal forma que nós decidimos contactar empresas norte-americanas, universidades norte-americanas, para vir para Angola e estudarmos a melhor forma de haver essa parceria, porque se conseguimos trazer uma sucursal ou um grupo de professores, depois de acordado com a universidade, com uma dessas universidades, então poderíamos
ter um número alargado de estudantes a beneficiarem exatamente o expoente máximo no mundo académico. O Pedro Godinho falou na sua abordagem que já na década de 80 falava-se desta vontade de passar o know-how para os nacionais. Passado esse tempo todo, este interesse se mantém ou as empresas, as multinacionais continuam a manifestar-se interessadas em deter este potencial todo? Olha, vou dizer, no mundo dos negócios, a gente não deve iludir-se. As multinacionais têm como filosofia: go, take as much you can and leave nothing. Vai para este destino, saca o máximo, e se não puderes deixar nada, não deixe. Essa é a filosofia generalizada. Agora, então esta discussão que se faz de transferir o know-how é ilusória. Não é. Agora, os responsáveis, os decision makers, a liderança desses respectivos países é que têm que criar legislação para forçar, para, não diria impor, acaba sendo sempre impor esta regra do jogo. Foi o que aconteceu nos primeiros 30, 40 anos de independência. A geração da utopia, digo 30, isso até 2008, por aí, okay. A geração da utopia, aqueles mais velhos que vieram, que seguraram primeiro a Sonangol, é que chegaram à conclusão que essa devia ser a filosofia. E porquê é que pararam? E então, porquê é que essa visão foi alterada? Deixa-me já terminar o raciocínio. Vou-lhe pedir brevidade porque temos de falar da obra. Não é? Sim. Então, o que acontece é que criaram mecanismos para forçar. Quer dizer, as empresas multinacionais vendiam equipamentos, operavam aqui e levavam tudo. O equipamento, por exemplo, Angola chegou a gastar anualmente 30 a 40 bilhões de dólares. Desses bilhões de dólares para manter as operações, compras de equipamentos, era tudo, esses bilhões iam tudo lá para fora. E Angola não beneficiava absolutamente nada disto. O dinheiro que era gasto em equipamento, em serviços. Então, o que é que os mais velhos pensaram? Essa geração da utopia. Pá, se você quiser vender os seus equipamentos aqui, por exemplo, há equipamentos para um campo, para um bloco, que chega a ser vendido a 2 bilhões de dólares. Então, se você quiser isso, você tem que criar parceria com empresas angolanas, com angolanos, para que parte desses bilhões ficam aqui e são injetados na economia local. 2018 veio a lei, retiraram essa obrigação 10/18, decreto presidencial 10/18 que desobriga. A partir daí, e então, quando as multinacionais queriam entrar e serem inseridos na lista dos concorrentes, como condição, quem é o teu parceiro? Não tem parceiro angolano, não entra na lista, nem, já não concorre. Então eles andaram atrás do mercado angolano à procura de parceiros angolanos. Foi o que aconteceu connosco. Nós fomos surpreendidos várias vezes por multinacionais a pedirem-nos, por favor, para podermos criar essas parcerias. E qual foi o resultado disso? Nessas parcerias, parte desses recursos continuaram a fazer continuaram a ser injetados na economia angolana, deu-nos possibilidade de ir a desenvolver outros setores, até fora do oil and gas, e a criar postos de trabalho. Pedro Godinho, este know-how, este conhecimento do setor petrolífero, no caso de Angola, foi elitizado, e acrescento uma outra nota. Qual é o papel das empresas angolanas neste setor dos petróleos? Porque falava que temos apenas 2%. Estamos a falar de empresas prestadoras somente? Não. Quando digo 2%, refiro mesmo a empresas angolanas a operarem. Por exemplo, a Sonangol é angolana, né? Opera. Ela está a operar aí alguns blocos. A produção operada pela Sonangol, mas está aí também a Somoil, também está a operar aí 2 ou 3 blocos, ou 4. A CREP também está a operar o bloco. Agora também a Azul Energy, não é? A Azul Energy, apesar de tudo, aquilo é a combinação e a fusão de interesses
da BP e a Eni. E, portanto, pode ser como direito angolano, mas não é angolano, são interesses de multinacionais. Portanto, de todo o petróleo que é produzido em Angola, Só 2%? Angola só 2% são produzidos por empresas angolanas. E o conhecimento foi elitizado? O conhecimento está disperso. Está disperso. O conhecimento está disperso, mas mesmo assim, se fizermos referência da capacidade produtiva de empresas angolanas, vamos dizer que é quase nulo. Mas isso porque, Pedro Godinho, é vontade, e arrisco-me a perguntar, é vontade política que está a faltar? Má gestão dos quadros, má gestão dos recursos naturais e má estratégia de governança. Quando digo governança, refiro-me as empresas não foram geridas com aquele rigor e disciplina que a gente vê por lado das multinacionais. E isso, por exemplo, não se concebe que 50 anos, envolvidos 50 anos de independência, nós não consigamos produzir mais do que 2%. E aí é o nosso receio. Se por alguma razão as multinacionais decidem fechar as válvulas, nós vamos mesmo para a desgraça e para debaixo da ponte. Por isso temos que repensar nisso. Para os angolanos sobra o pequeno negócio. Nem isso, porque as empresas agora... houve aqui alguns decretos presidenciais que estão a conduzir as empresas para a desgraça e não só. Nós temos estado a participar em funerais de empresas angolanas do setor. Em funerais, é isso? Sim, funerais. Todos Muitas os dias empresas a morrerem? Sim, empresas a morrer, outras já estão na morgue a aguardar pelo funeral e outras na unidade de cuidados intensivos, na UCI. Portanto, porque são as decisões, as leis que são criadas que acabam exatamente asfixiando as empresas até a morte. E mesmo com o clamor, mesmo a clamar exatamente por socorro, esse socorro não aparece. Mas ao que se diz, Pedro Godinho, para terminarmos esta questão relacionada aos operadores nacionais, ao que se diz é que muitos apresentam-se, e permita-me aqui a expressão, como micheiros, é uma expressão muito utilizada nos dias de hoje. Contentam-se com isso? Isso é mentira, isso é um argumento que usam só para desvirtuar e para escamotear a verdade. A verdade é que as leis que foram, por exemplo, um caso particular, tínhamos parcerias com uma multinacional, ganhou-se o concurso e nós, como parceiro angolano, dissemos parte desse concurso, parte dos fundos, dos lucros que vamos ter, vamos investir como responsabilidade social corporativa, vamos investir na formação, como? Vamos fazer recursos, vamos dar o apoio à Universidade Agostinho Neto, Departamento de Engenharia, porque o país, mais tarde ou mais cedo, precisará ser industrializado. E a maior parte dos engenheiros que estão a sair dessa faculdade não passam por laboratórios porque não existem laboratórios. Fizemos um investimento de 5 milhões de dólares. Fizemos investimentos também ali no Instituto Nacional de Petróleos. E mais, nós pedimos para construir um centro tecnológico que permite recuperar os equipamentos subaquáticos que, quando estão avariados, têm que ser postos numa embarcação, levar para os Estados Unidos, serem reparados no UK e depois voltar para Angola. Isso leva, no mínimo, quanto tempo? 7 meses, se não 1 ano. Então decidimos criar essas condições aqui. Gastamos 50 milhões de dólares. Foi inaugurada a 10 de novembro, um dia antes da independência de 2021. Quem inaugurou essas instalações está aí. É o doutor Manuel Nunes Júnior. O que é que aconteceu? Na altura, ministro de Estado para a Coordenação Económica foi inaugurar. E pronto, o Centro Tecnológico está a esfarelar-se, está a cair aos bocados, sem nunca poder. E digo mais, é o primeiro centro tecnológico do género em África. Em África, até hoje, não existe nenhum centro tecnológico como aquele. Mas está obsoleto, não funciona como... Não, está a esfarelar-se por quê? Porque
Em 2018 decidiu-se criar o decreto 10/18, que desobrigava as empresas multinacionais a criarem parcerias para poderem entrar na lista dos concorrentes. Resultado. As multinacionais disseram: se eu tenho possibilidade de ficar com 100% dos lucros, por que eu vou partilhar com a empresa angolana se até a própria lei desobriga? Se até a própria lei, criaram essa lei desobriga, o que aconteceu? O nosso parceiro abandonou-nos. Porque encontrou um bom terreno para fazer o seu negócio, não é? Estamos a conversa com Pedro Godinho, empresário, engenheiro do setor dos petróleos e minas, e estamos hoje a falar sobre o setor petrolífero, os desafios que se apresentam. Vamos fazer um rápido intervalo. Pedro Godinho está também aqui para nos falar da sua obra, que vai ser lançada nos próximos dias. A obra tem como título Desistir não é opção. Está aqui e pode o estimado telespectador a ver. Desistir não é opção. É o livro de Pedro Godinho. É uma autobiografia onde narra a sua história, a sua carreira e os desafios que enfrentou ao longo destes mais de 40 anos dedicados ao setor dos petróleos. Como disse, vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco para falar muito mais sobre este setor que, na ótica do nosso convidado, é apaixonante, mas também desafiante. Então estamos de regresso para a segunda parte do especial entrevista neste sábado, dia 15 de novembro de 2025. Uma vez mais, muito boa noite a quem nos acompanha na Girassol FM 102.7. Também boa noite, bom dia ou boa tarde aos nossos internautas que nos acompanham no canal TV Girassol Online no YouTube. E a você que está do outro lado a acompanhar-nos a partir da sua tela de casa, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje estamos a conversa com o engenheiro Pedro Godinho, autor do livro Desistir não é opção. Este livro que vai ser apresentado ao público na próxima quarta-feira, dia 19 de novembro, aqui em Luanda, numa das unidades hoteleiras. Por isso mesmo está aqui também para nos falar desta obra. Como disse, engenheiro Pedro Godinho, estamos a falar de uma obra ou de um livro autobiográfico. Eu lhe pergunto que histórias, que memórias... Exatamente o percurso da minha vida, as experiências, as desilusões e, naturalmente, tudo quanto passei, eu venho passando até hoje. Fala, só por uma provocação, experiências e desilusões, entendo que as experiências está a colocar no lado positivo da vida. Foram muitas desilusões? Quase todos os dias enfrentamos essas desilusões. Não consegue quantificar? E por essa razão é que foi urgente. Não foi o lançamento dessa autobiografia, não foi iniciativa minha. Foi exatamente a pressão que, a uma dada altura, comecei a viver e a encaixar por parte da sociedade e, sobretudo, dos mais novos. Porque é uma obrigação moral dos mais velhos, enquanto estiverem vivos, poderem partilhar essas experiências com a nova geração. E, portanto, uma das coisas que me forçou a escrever já a uma velocidade de vapor, a uma velocidade supersónica, foi o facto de ir assistindo jovens com bastante competências, jovens que frequentaram as melhores e maiores academias do mundo, abandonarem a sua mãe pátria para irem porem o seu saber ao serviço de outras economias. Mãe pátria é essa Angola, que precisa do saber de todos no sentido de começar a delinear o seu desenvolvimento. Por essa razão, o título, Desistir não é opção. Desistir do quê? Não desista da sua mãe pátria Angola, em busca de outras latitudes para realizar os seus sonhos, porque Angola tem tudo para dar, tanto em recursos
humanos como em recursos naturais. E, portanto, se esses mesmos recursos forem bem geridos, Angola pode fazer parte do G20, do G15, do G10, se possível. E quando falamos G20, G10, são as maiores economias do mundo. E isso não é veleidade nenhuma, não é utopia, é uma realidade. Porque nós todos os dias acompanhamos e sabemos qual o potencial que o país tem a nível de minerais. Dos 57 ou 58 que existem no mundo, 52 ou 51 estão aqui presentes. Terras férteis, petróleo que mal conseguimos gerir. Portanto, temos tudo. Agora, o que é certo é que cada um de nós deverá dar o seu melhor. E, sobretudo, a juventude. Portanto, acreditarem nas suas competências e procurarem soluções que permitam pelo menos, alcançar os seus sonhos. Por isso, então, quero utilizar este livro como também uma experiência, porque passamos por inúmeras peripécias. E até hoje, não há projeto nenhum que a gente conceba e queira fazer sem enfrentar obstáculos. Mas também temos muitos bons exemplos. O engenheiro diz que desistir não é opção e também faz aqui a colação com a questão da imigração, mesmo que nas entrelinhas eu lhe pergunto se desistir ou emigrar é necessariamente desistir da pátria. Sim, porque se não vejamos, quando Angola assumiu a independência, havia uma percentagem mínima de quadros com competências académicas. E parte desses quadros que seguravam a economia da altura abandonaram o país. Uns porque eram luso-angolanos, outros porque eram mesmo portugueses e preferiram partir. Nos anos 75 até mais ou menos 2000, Angola, em termos de competências académicas, foram poucas. E então, ao longo desses anos todos, essa mãe pátria Angola tem investido bilhões na formação. Porque desde essa altura, 75, Angola começou a enviar quadros angolanos para jovens para toda a parte do mundo. E muitos desses quadros, aqueles que não vieram, hoje estão em posições chaves em países super desenvolvidos como os Estados Unidos. Por exemplo, há tempos acompanhei uma informação de um angolano que é diretor de uma clínica para fertilidade assistida ou coisa assim, é angolano. E tem vindo aqui, já veio aqui pelo menos... Penso que no Canadá, creio. Sim, no Canadá, sim. Então, quando vemos um angolano a liderar instituições como essas, credíveis, o que é que ele não faria se estivesse cá? E então, esses jovens que agora, hoje, regressam formados das melhores academias do mundo, vêm para aqui, não têm emprego, a primeira coisa que vão fazer, porque querem realizar o seu sonho, o sonho da casa própria, a família e tudo isso, vão para outras geografias. E por que é que mesmo assim não desistiu? Vão para outras geografias, porque acho que quando a nossa mãe muito necessita de nós, este é o momento que estamos ao lado dela. E Angola, a nossa mãe pátria, fez muito por nós. E então é a altura de olharmos para isso. Não é fugir dos problemas. Temos que os enfrentar. Porque senão, vejamos, a lei natural, a lei biológica da vida permite admitir que hoje quem tem 80 anos, ao chegar aos 100 vai partir. E então, quando os mais velhos partem, acabam sendo substituídos por novos. A lei entre o velho e o novo, a dialética entre o velho e o novo. Então, no invés de fugir, ocupa a sua posição aqui, ocupa o seu lugar aqui como angolano e vamos, naturalmente, em busca das soluções da nossa vida aqui. Porque desculpa.
Se assim não o fizermos, nós se virmos a pirâmide populacional de Angola, vamos acabar, em termos de formação, vamos acabar sendo um país completamente subdesenvolvido, sem perspectiva. Ainda agora somos subdesenvolvidos, Exato. mas com perspectiva. Voltando aqui ao livro Engenheiro. Porque nenhum país se desenvolve sem educação, sem formação, sem conhecimentos. E nós não podemos deixar fugir os nossos cérebros. Como dizia, Temos voltando cérebros. aqui ao livro, e para podermos passar esta mensagem a quem nos acompanha, aqui 2 notas, o engenheiro diz que não deixou de sonhar, ou seja, continua a sonhar, e também diz que Pedro Godinho, por si só, já é um sinónimo de diversificação da economia. Gostaria que fizesse comentários a estas 2 afirmações que traz no livro. Sim. Porquê? Nós começamos a carreira empresarial, começamos com uma máquina de gelados. Hoje, da máquina de gelados, temos participações em blocos petrolíferos. Por sinal, um dos blocos onde começou a trabalhar, não é? Exatamente. Hoje tem 15% deste bloco. Desse bloco. Como é que faz esta transição? Não, é seguindo o curso natural da vida e aproveitando sempre as oportunidades que esse país mãe Angola vai nos dando. Portanto, por isso é que eu digo que desistir não é opção. Porque o patamar que chegamos hoje, se eu tivesse tomado a decisão de emigrar, eu nunca alcançaria essa posição. E só não vamos mais longe porque, naturalmente, o ambiente que é criado aqui, o ambiente de negócios no país, não é dos melhores. E sempre que tomamos a decisão de desenvolver um projeto, vão aparecer obstáculos 1000. E a gente tem que ir lutando, desbravando, lutando, tirando pedra por pedra, para podermos progredir e avançar. E qual é o sonho que continua a nutrir? O meu maior sonho é ver Angola listada no grupo do G10 ou G7. Não digo G7 porque aí seria pedido mais. Não é utopia, não é futurologia, é mesmo sim, sonho. Angola fazer parte dos países economicamente mais fortes do mundo, ser o 10º ou 15º país nesse grupo. Não é só o G20, porque no G20 já está a África do Sul, está a Argentina, a África do Sul, a Argentina e o Brasil. A Argentina, se compararmos os recursos que Angola tem, naturalmente suplanta. A África do Sul também. Agora, qual é a diferença? Cérebros, quadros. Então, essa obra vem exatamente alertar os jovens e o país. E na sua ótica, este sonho de Angola se posicionar entre as 10 maiores economias do mundo deve acontecer em quanto tempo? Qual é o intervalo temporal que desenha? Eu diria mesmo que em 20 anos podemos lá chegar. 20 anos, 2 décadas podemos lá chegar. Aí é o papel da juventude. Porque mesmo alguém que se proponha a liderar, a governar Angola, uma das perguntas que deve ser feita é o que é que o senhor ou a senhora pode fazer, o que é que o candidato pode fazer para posicionar Angola no grupo entre o G10 e o G20. E em quanto tempo? E é preciso definir estratégias para tal. E é preciso mobilizar a nação para esse desafio. E sabe que o angolano é voluntarioso? O angolano gosta de trabalhar, o angolano gosta, quando está motivado, entrega-se de corpo e alma. Então é isso que a Angola precisa. Temos que abandonar o estatuto de pedintes. Ouvimos todos os dias, olha, mais um financiamento vindo dali a hipotecar as gerações vindouras. Quando temos recursos bastante, nós temos mesmo começar a pensar país, pensar Angola e estruturarmos bem as nossas estratégias e dar espaço e ouvido àqueles que estão no terreno, como os americanos dizem, boots on the ground. Quer dizer, quem está no terreno sabe muito mais do que quem está localizado remotamente, à distância, comandar à distância. Então, quando ouvimos clamor e vozes de pessoas que estão no dia a dia, é necessário parar para escutar e dizer: tenho cá as minhas dúvidas, mas se for de verdade,
Vamos tentar. Fala Esse também, é o alerta que traz do no livro. livro, porque não precisamos fazer E traz alguma também coisa questões mais. relacionadas à força da família. O que é que representa esta família? O que é que, de facto, apresenta nesta obra relacionada à sua família? Família, para mim, é determinante. Para mim, qualquer sucesso que eu tenha alcançado na vida deve-se exatamente à força. Já falar da restrita ou da alargada? Alargada, família, tudo. Pai, mãe? Pai, mãe, os princípios educacionais que me incutiram, naturalmente forçaram-me a estar focado nos nossos objetivos e, naturalmente, a família restrita, mulheres e filhos, naturalmente, são a minha força motriz, porque muitas vezes pensei em desistir e foram eles que me deram força e, naturalmente, quando estou diante de um sonho, faço questão de partilhar primeiro com a família. Partilho com eles para quando estiver já num ponto extremamente baixo, em que quase a decisão é desistir, olho para a família e digo, eu prometi e disse-lhes que eu havia de conseguir. E então, o que faço é mobilizá-los todos em torno de um objetivo comum e acabamos de atingir esses objetivos. É o que retirou do corretivo que recebeu do seu pai? Sim, senhora. Qual é esse corretivo? Quero narrar. Foram muito rápidos este episódio. Sim, eu tinha 6 anos, estudava ali na Terra Nova. O meu pai levava-nos todos os dias, deixava-nos ficar na porta, eu e o meu irmão mais velho. E na minha turma encontrei um colega que veio ter comigo e disse, olha, aqui é um matador, vamos lá. Eles matam, faziam aquele espetáculo como rodeios nos Estados Unidos, laçar o boi ou a vaca, né? E depois daí matarem tudo isso. E eram espetáculos impressionantes. Então levou-me a primeira vez, levou-me a segunda, e eu chegava, meu pai deixava-nos ficar, eu e o meu irmão, deixava-nos ficar, e então depois eu ia com o meu irmão para a minha sala, encostava-me na porta e depois saía com o meu colega. E esse espetáculo normalmente durava até às 12. A hora da saída, Nós saíamos às 12h30. Então, das 12 às 12h30, encostava-me já na porta da sala do irmão mais velho para irmos os dois para casa. Nesse dia, o número de bois era superior do habitual ou o dobro. O espetáculo prolonga-se até às 13. Então, meu irmão foi para a sala da aula, não estava, mas encontrou a professora e disse, olha, vem cá buscar o meu irmão Pedro Godinho. E ela disse, olha, eu já queria falar contigo e com o teu pai. Eu queria saber o que é que se passa com ele, porque há mais de 10 dias que não vem às aulas. O meu irmão disse, como? Nós viemos com o meu pai? Sim, há mais de 10 dias que não vem às aulas. Então ele ganhou asas, pernas para quer e asas para voar. Quando eu cheguei a casa, estava um conselho de família já preparado à minha espera. Meu pai era rigoroso, eu tinha um corte aqui na mão. E ele tinha uma régua de 5 furos, chamava Maria. Punha água, mandava molhar as mãos e deu-me uma carga de surra. O sangue começou a esvair-se pela ferida. Mandou buscar o álcool, estancou a ferida e continuou com mangueira. Depois põe-me debaixo do chuveiro para tomar banho e sentado à mesa para comer. Desde esse dia, hoje eu não tenho medo da porrada, mas até atingir a maioridade, ou mesmo depois disso, trazia sempre presente essa sua. O que me impediu, muitas das vezes, os colegas todos, quando houvesse o toque da borla, vamos embora, eu ficava na sala. Exatamente. Na esperança de ver o professor chegar. Pedro Godinho, em 30 segundos ou 1 minuto, se tanto, podia falar da fábula sobre a UNITA? Sim. Muito rapidamente, mesmo estamos a caminhar. Sim, olha... Também um dos exatamente, sim, estava. Eu mais alguns colegas, alguns empresários na Ilha do Luanda, criamos uma associação, a CILDE, do qual eu era presidente, e naturalmente ganhou muito protagonismo, de tal forma que o governador da Ilha de Luanda, na altura,
o camarada Justino Fernandes chegou a dizer, apresentar-nos no município das Ingombotas, num encontro com os órgãos lá, dizer, olha, eu pelo menos na ilha já estou descansado porque estou a trabalhar com uma associação de jovens que estão de facto imbuídos e com capacidade e força de vontade de tornar a ilha num espaço de lazer agradável e bonito. Criamos um programa de rádio e nessa altura a administradora começou a hostilizar-me porque pensava que eu queria a função dela. Juntou-se então o secretário do partido, do lado do CAP, lá o secretário lá da comuna, e que decidiram criar uma narrativa que eu era primo do Abel Chivucovuco. Por coincidência, eu convido, porque ele quis me convencer a fazer parte lá do CAP, do Comitê de Ação do Partido, e eu disse, não tinha muito tempo, porque o meu foco era negócio, era dinheiro. E então isso piorou, mas convidei-o a sentarmos, a jantar juntos no Farol. E quando lá entramos, o Farol era um restaurante aí na ponta da ilha, encontramos o camarada João Lourenço, o atual Presidente da República de Angola, e o Abel Chivucovuco. Na altura, ambos eram chefes de bancadas, um do MPLA, o outro da UNITA, e deviam estar a consertar. Chegamos, como ele era lá o secretário da CAP, por uma questão de respeito partidário, chegou-se à mesa e cumprimentou o camarada João Lourenço e o Chivucovuco. Eu também, por cortesia, fiz o mesmo. Quando saímos lá, no dia seguinte começou a dizer, olha, que esse Pedro Godinho é primo do Chivucovuco, veja, olha, se não tem semelhança. E depois eu ouvi o Abel perguntar como é que estão aqui as coisas na ilha. E o Pedro Godinho respondeu, esteja descansado que está tudo sob controle. Ok, foi então entendido como que de um militante se tratasse, Não. Ou de secretário da UNITA na ilha. Mas é que o presidente Chivucovuco não trocou nenhuma palavra comigo. É só para ver quão tenebrosa é as manobras políticas quando a gente quer destruir um adversário, quer destruir alguém que a gente não gosta. Pedro Godinho, já mesmo para terminarmos, infelizmente não temos mais tempo e porque estamos na ilha, Jango Valeiro e sonho do Hotel Hilton. Para quando? Como está? Não, a parte financeira está a ser trabalhada, está quase que garantida. A parte técnica, os gabinetes nos Estados Unidos e no Dubai estão a trabalhar a todo vapor. Desse trabalho resultou uma proposta arquitetônica muito bonita que vai mudar o skyline, vai mudar a imagem da cidade de Luanda, em especial da ilha. Agora o problema está aqui, né? Agora os problemas estão aqui. Quais são estes problemas que estão aqui? São aqueles que a gente já disse, né? Que a gente pensa num projeto, há de haver sempre dificuldades. Não vamos tornar públicas as dificuldades, mas se vislumbram isso e vamos trabalhar. É como o livro diz, desistir não é opção, porque esse hotel, nós pedimos a primeira aprovação em 2006. Para o Hilton? Começou com uma relação com a Radisson. A Radisson esperou por essas aprovações, nunca aconteceram. 2006, conseguimos agora em 2020 e foi reconfirmado em 2023. Agora que estamos nos detalhes técnicos, de engenharia e arquitetura, mais outras aprovações são necessárias e vamos aguardar. E o encerramento do Jango Valeiro? O que é que esteve na base? Sim. Deve-se exatamente a muitas pressões negativas e, sobretudo, asfixiante por parte das instituições. E, por essa razão, como tínhamos 400 trabalhadores e depois do Covid nunca conseguimos reavivar o Jango na sua plenitude,
ao ponto que o projeto estava quase ou tecnicamente falido. Nós não despedimos os trabalhadores naquela altura, porque eram 400 famílias, quase 2.000 pessoas dependentes daquele projeto. Decidimos ir injetando dinheiro das outras empresas para o Jango, para garantir, e várias vezes pedimos até financiamentos para poder pagar salários, porque mesmo no Covid tínhamos que pagar os impostos. Quer dizer, os impostos sobre o imposto de rendimento de trabalho. Os trabalhadores ficaram 6 meses sem trabalhar, porque os restaurantes estavam fechados, mas em função dos cálculos dos salariais, nós éramos obrigados a pagar, enquanto nas outras geografias houve até a bazuca, né, o suporte de 500 milhões de dólares. Aqui não houve esse foi o suporte financeiro, mas houve a obrigatoriedade de ir pagando. E isso asfixiou. E então, diante dessas pressões institucionais e não só, decidimos então dizer, para ser esse o ambiente que se quer, vamos dispensar os jovens, e nesse momento só não está ainda 100% fechado, porque há uma série de obrigações junto da Inspeção Geral de Trabalho que nós temos que cumprir, e implica a mobilização de elevados recursos financeiros que neste momento ainda não dispusemos, o projeto ainda não dispõe. E então estamos a despedir gradualmente, à medida que vamos criando esses recursos, vamos despedir com tristeza e vamos despedindo. Pedro Godinho, mesmo assim, escreve desistir não é opção, e a pergunta é mesmo a última, porque temos de encerrar, já não temos tempo para mais. Mesmo assim, decidiu, como dizia, escrever desistir não é opção. Mas a questão que fazemos é, quando lhe vem à mente esta história do Jango Veleiro e de todas as dificuldades que enfrenta, não entende ser um motivo para que poderá dificultar esta passagem da mensagem aos mais jovens de que desistir não é opção? Não, antes pelo contrário. É preciso persistência na vida. Mas desistiu do Jango Veleiro? Não desisti do Jango Veleiro, não. Queremos cessar as atividades do Jango Veleiro porque o ambiente de negócio que nos apresenta hoje não é o mais adequado, tendo em conta a situação macroeconómica do país. Nenhum empresário hoje está bem, salvo algumas exceções. Qualquer um de nós está a enfrentar muitas dificuldades. E também depende muito dos setores. Só mesmo essa questão do Forex, possibilidade de importar, pagar, fazer pagamentos no exterior, penso que, sobretudo daquelas empresas cujas suas atividades são produtivas a partir de que requeram importação de matéria-prima e equipamentos, a saúde financeira não está boa. Okay. E, portanto, há muito mais outras questões, ok? E claro que poderemos falar em próximas oportunidades. Quero então fazer o convite a quem nos está a acompanhar para na quarta-feira poder assistir à apresentação. Nós estamos a falar de uma apresentação mais restrita. É uma apresentação restrita, com convites, mas temos um link que quem quiser seguir a partir de casa poder acompanhar. Qual é o link? Okay. Como é que se pode ter acesso a ela? Sim, eu tenho uma equipa que está a tratar disso e que já me lançou para o ar esse link, mas é o Pedro Godinho, pedrogodinho.ao, sim, é pedrogodinho.ao, qualquer coisa assim. Este link pode ser encontrado nas páginas do Pedro Godinho, Facebook, Instagram? Sim, tem. Quais são já os endereços das suas páginas digitais? Sim, é Pedro Godinho, Pedro Godinho. Facebook, Instagram. Sim. Muito bem. Pedro Godinho, muito obrigado pela sua presença. Este livro sai pela Ancora Editora. Sim. E tem o prefácio do Dr. Flávio Inocêncio, especialista em petróleo e gás, não é? Sim, é professor numa universidade em UK e em Portugal. Então, quarta-feira, a partir de que horas? 18 horas, Intercontinental. Muito bem.
Quarta-feira, a partir das 18 horas, numa das unidades hotelares de Luanda, o Hotel Intercontinental, como disse o engenheiro Pedro Godinho, Desistir não é opção, é o título deste livro que vai ser apresentado. É um livro autobiográfico e que traz também aqui mensagens de incentivo, de motivação para a juventude, fundamentalmente. Engenheiro, muito obrigado uma vez mais por ter acedido ao nosso convite e que a apresentação do livro seja um sucesso. Muito obrigado pela oportunidade que nos é dada, porque de facto precisava ter esse contacto com a sociedade e através das vossas antenas e da vossa estação conseguimos naturalmente passar a mensagem. Muito bem. Como disse, uma edição especial do Especial Entrevista, reitero, neste sábado. Nós voltamos na próxima quinta-feira, nosso dia habitual de emissão deste programa. Até lá, boa noite, boa semana. Estamos juntos. Bom descanso.